E aí pessoal, beleza? Bom, neste vídeo a gente vai estar trazendo alguns exercícios de intervalos reais ilimitados. Bom, se você ainda tiver alguma dúvida sobre a teoria, por favor volte lá no vídeo de teoria, que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês darem uma olhada para ficar mais fácil para seguir este vídeo aula. Bom, para começar, vamos considerar aqui o exercício 1, conforme vocês podem ver aí, que ele pede para, dado um conjunto, conforme vocês podem ver aí, ele pede para calcular o intervalo em que este conjunto pertence e representar este intervalo na reta real, ok? Então, neste caso, a gente tem um conjunto x, onde x pertence aos reais e x é estritamente maior que zero, portanto, o intervalo vai de 0 até infinito, onde 0 e infinito a gente põe colchete aberto, e a representação na reta real é uma bolinha aberta no zero indo até o infinito, ok? É basicamente isso. Então, eu trouxe aqui 4 itens, conforme vocês podem ver aí, onde tem intervalos ilimitados. Se você quiser dar uma pausa no vídeo para tentar fazer sozinho e depois voltar para acompanhar a solução, eu acho que é uma boa. Para começar então, temos aqui o intervalo A, ou na verdade o conjunto A, dado por x, onde x pertence aos reais e x é maior ou igual a 3. Portanto, o intervalo que este conjunto pertence é um intervalo que vai de 3 até mais infinito, onde 3 pertence a este intervalo e mais infinito a gente põe colchete aberto, porque não é um número definido, ok? E aí a representação na reta real, ele vai desde 3, ou seja, ele parte aqui de 3, bolinha fechada, até o infinito. Ok, pessoal? O item B, conforme vocês podem ver, ele pede para representar o intervalo do conjunto dado por x, onde x pertence aos reais e x é estritamente menor do que menos 1. Portanto, este intervalo ele vem lá de menos infinito até chegar em menos 1. Ou seja, ele vem lá de menos infinito até menos 1. Menos infinito, a gente põe colchete aberto. E como menos 1 também não faz parte desse intervalo, a gente também põe colchete aberto. Portanto, a representação na reta real é o intervalo que vem lá de menos infinito até menos 1, só que menos 1 é bolinha aberta. Beleza? O item C, conforme vocês podem ver aí, ele pede o intervalo do conjunto dado por x, onde x pertence aos reais e x é menor ou igual a 5. Ou seja, o x vem desde lá de menos infinito até 5, onde 5 pertence a este intervalo. Portanto, o intervalo vem de menos infinito até 5, menos infinito colchete aberto e 5 colchete fechado. Ok? A representação na reta real, a gente tem aqui o valor 5, então ela vem desde lá de menos infinito até aqui no valor 5, e o valor 5 é bolinha fechada. Beleza? O último item que a gente vai considerar deste primeiro exercício é o item D, que ele dá um conjunto definido como sendo x, onde x pertence aos reais e x é maior do que 8. O intervalo a qual esse conjunto pertence é um intervalo que começa em 8, na verdade onde 8 não pertence, então ele começa de um valor depois de 8 até o infinito, ou seja, ele vai de 8 até mais infinito, onde 8 não pertence a este intervalo e mais infinito também não. Portanto, a representação na reta real é uma reta que vai, é um intervalo que vai desde 8, bolinha aberta, até o infinito. Ok? Bom, agora no exercício 2, ele pede para fazer o inverso, ou seja, ele pede para, dado um intervalo, calcular o conjunto deste intervalo. Neste caso do exemplo, a gente tem que ele deu um intervalo que vai de 3 até mais infinito, onde 3 não pertence a este intervalo, e aí o conjunto, então, ele é dado como sendo x, onde x pertence aos reais, e x é estritamente maior do que 3. Beleza? Bom, eu trouxe aqui 4 itens, conforme vocês podem ver aí,
Se vocês quiserem dar uma pausa e fazer sozinho, depois voltar para o vídeo para acompanhar a solução, é uma boa. Bom, no item A, a gente tem que o intervalo vem desde menos infinito até 2, onde 2 não pertence a este intervalo. Então, o conjunto é dado por x, onde x pertence aos reais e x ele é estritamente menor do que 2. Beleza? Bom, no item B, ele fala que o intervalo é dado por entre 5 e mais infinito, onde 5 pertence a este intervalo. Portanto, o conjunto é dado por x, onde x pertence aos reais, e x é maior ou igual a 5. Ok? Bom, no item C, ele fala que o intervalo vai de 8 até o infinito, e 8 não pertence a este intervalo. Portanto, o conjunto é dado por x, onde x pertence aos reais, e x ele é estritamente maior do que 8. E por último, no item D, a gente tem que o intervalo vem lá desde menos infinito até menos 5, onde menos 5 pertence a este intervalo. Portanto, o conjunto é definido como sendo x, onde x pertence aos reais, e x ele é menor ou igual a 5. A menos 5, desculpa. Menos 5. Ok, pessoal? E por último, eu trago aqui o exercício 3, onde, dado 4 intervalos, ele pede para calcular no item a união entre o conjunto B e o conjunto D. E no item B, ele pede para calcular a intersecção entre o conjunto A e o conjunto C. Então, vamos ver aqui o item A. O item A ele pede para calcular a união entre o conjunto B e o conjunto D. Bom, o conjunto B ele vai de 7 até mais infinito, onde 7 não pertence a este intervalo. E o item D ele vem lá de menos infinito até menos 2, onde menos 2 pertence a este intervalo. Novamente, pessoal, eu vou aqui só usar este formato para ficar mais fácil, ou seja, em cada linha dessa a gente coloca um intervalo e desenha aqui um intervalo como se fosse uma reta real, porque aí fica mais fácil você enxergar o que o exercício está propondo, ok? Então, inicialmente, a gente coloca aqui em cima, em ordem crescente, os valores, ou seja, a gente coloca então aqui eu coloquei uma primeira risca só para colocar o valor menos infinito, ok? Então, menos infinito, aqui a gente coloca o valor menos 2, e aqui a gente coloca o valor 7. Na primeira linha a gente põe o conjunto B, ou seja, o conjunto B ele vai de 7 até o mais infinito, onde 7 não pertence. Então a gente põe aqui uma bolinha aberta. E aí este intervalo ele vai até o infinito, ou seja, ele vai até lá para frente. Na linha de baixo a gente coloca aqui um intervalo D, onde o intervalo D ele vem desde menos infinito, bolinha aberta, até menos 2, bolinha fechada. Então a gente põe menos 2 aqui e põe este intervalo. Ok? Gerando então a união entre o intervalo B e o intervalo D, que nada mais é a união entre este intervalo e este intervalo. Ou seja, a união vai ser o próprio intervalo D, né? Que vai de menos infinito até menos 2, bolinha fechada, e de 7 até o infinito. Portanto, o intervalo gerado entre a união entre B e D nada mais é do que um intervalo que vai de menos infinito até menos 2, em união com um intervalo que vai de 7 até mais infinito. Mais infinito, colchete aberto. Só para corrigir aqui, pessoal, aqui na verdade é colchete fechado. Por quê? Porque o 2 pertence ao primeiro intervalo aqui. Ok? Então, esta é a solução do item A. Bom, o item B, ele pede para calcular a intersecção entre o conjunto A e o conjunto C,
onde o conjunto A ele é dado como sendo um intervalo que vai de 3 até mais infinito, onde 3 não pertence a este intervalo. E o intervalo C é dado por 0 até o infinito, onde 0 pertence a este intervalo. Novamente, a gente coloca aqui em ordem crescente os valores, então a gente põe aqui o 0, a gente põe aqui o 3 e o infinito fica aqui na frente, ok? Na primeira linha, a gente põe um intervalo A, que vai de 3, bolinha aberta, até o infinito. Na linha de baixo, a gente põe um intervalo C, que vai de 0, onde 0 é bolinha fechada, até o infinito. E na última linha, então, a gente faz o cálculo, ou seja, a gente faz a intersecção entre A e C, ou seja, os valores que tem em comum entre A e C. Os valores que tem em comum entre A e C, nada mais é o intervalo, exatamente o intervalo dado pelo intervalo A. Ou seja, o que eles têm em comum são os valores desde o primeiro valor após o 3 até o infinito. Então a gente põe aqui bolinha aberta até o infinito. Por que não é bolinha fechada? Porque o 3 não pertence ao intervalo A, embora ele pertença ao intervalo C. Mas como a gente quer a intersecção e este valor não pertence ao intervalo A, então no resultado ele também não vai pertencer ao intervalo, ok? Então a solução do intervalo gerado pela intersecção entre o conjunto A e o conjunto C, nada mais é o intervalo que vai do valor 3 até mais infinito, onde 3 não pertence a este intervalo, ok? Se você gostou desse vídeo, aperte em curtir aí abaixo do vídeo para ajudar na divulgação dele. Se inscreva no nosso canal clicando em Somos Exatas ou clique também abaixo do vídeo. Clique nos botões vermelho e amarelo para as próximas sugestões de